queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. Para nossa meditação neste dia, desejo ler um texto bastante conhecido da cristandade. Encontra-se em Lucas capítulo 7, dos versos 1 ao 9, que diz assim: E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da cidade, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Que belíssima história de humildade e fé, não é mesmo, irmãos? Atitudes demonstradas por um homem que nos revela que nossa fé impressiona o próprio Salvador do mundo e, por consequência, pode abrir os céus em nosso favor. Aqui temos um comandante do exército romano que cuidava de 100 soldados, pois era um centurião. E o centurião seria o equivalente ao posto de capitão na hierarquia militar do exército de um qualquer país. No passado, os centuriões não só comandava 100 soldados, mas também cabia a eles organizar o recolhimento dos impostos e garantir a ordem local das províncias. Alguns centuriões foram citados no Novo Testamento, tais como Cornélio, que foi comprovadamente o primeiro estrangeiro, um gentil, a se converter ao cristianismo. O irmão poderá comprovar sua belíssima história lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O que me impressiona, queridos, na leitura deste texto é que Cornélio reúne empregados, familiares, e num só dia são salvos, batizados nas águas e receberam o poder, o batismo com o Espírito Santo, falando, portanto, nas línguas dos anjos. Maravilha isso! Outro centurião
citado na Bíblia foi um homem chamado Júlio. Os capítulos 27 e 28 de Atos nos revela que este centurião pertencia ao regimento imperial, responsável por conduzir o apóstolo Paulo até diante de Augusto César em Roma. A história do centurião Cornélio é impressionante. Entretanto, a história do centurião, que não sabemos o seu nome, foi o que impressionou Jesus. Em Lucas 7, lemos que ele fez um apelo a certos judeus que levassem Jesus até a sua casa para curar um de seus servidores que trabalhavam em sua residência. Jesus atende à petição e se dirige à sua residência, mas, a exemplo daquele publicano, queridos, que não se achava digno de levantar sua cabeça aos céus quando orava, mas batia a mão no seu peito e apenas humildemente falava com Deus. Esse centurião era benquisto na sociedade, pois se tratava de um homem de conduta ilibada entre os judeus. Inclusive, ele tinha uma boa relação com os judeus, chegando a permitir a construção da sinagoga na cidade, como lemos nos versos 4 e 5. Suas virtudes levaram os judeus a elogiarem diante de Jesus, dizendo que se tratava de um homem digno de receber os favores divinos. O interessante nesta passagem é que o centurião, a perceber que Jesus seguia em direção à sua casa, ele não se achou digno de recebê-lo. Pede a alguns amigos que o impeçam de entrar, mas que mandasse uma palavra de longe, de onde Jesus estava, pois ele cria que apenas esta palavra de cura, vinda da parte de Jesus, libertaria o seu servo. Jesus fica admirado, impressionado com a atitude daquele homem, ao ponto, queridos, de exaltá-lo diante de todos. Falar desta enorme fé dele com estas palavras, que nem em Israel tinha encontrado tamanha fé. 3 anos e meio que Jesus exerceu seu ministério terreno, não tinha visto fé como esta. O autor e sustentador da nossa fé não fez uma oração, nem mandou qualquer palavra pelos emissários, não precisou colocar as mãos no enfermo. Simplesmente Jesus apenas reconheceu e enalteceu a fé deste capitão, como que a fé dele que mover os céus, e seu servidor foi instantaneamente curado. Saiba, queridos, que Jesus é o mesmo hoje que foi ontem e será eternamente. E se tivermos fé no coração, as coisas podem acontecer como aconteceram na casa deste capitão. Temos que crer nas bênçãos do Senhor. Observe a leitura de Gênesis 15, 5 ao 6. Então conduziu-o até fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado
imputado para a justiça. Ora, para quem já estava bastante idoso e sua esposa chegando aos 90 anos, a palavra de Deus nos informa que Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão estava em oração e o Senhor o tira da tenda e o faz olhar para os céus para que pudesse enxergar o que ele tinha para o patriarca. Observaram no texto, Deus faz Abraão olhar para o alto. Em outras palavras, Deus o fez tirar a sua visão do terreno, do tangível, do impossível humanamente falando, do palpável e olhar para o céu, de onde vêm as bênçãos do Senhor. E em seguida Deus pede que Abraão fizesse algo que não conseguiria, que era contar as estrelas, ou seja, suas bênçãos seriam incontáveis. Ele creu no Senhor e as bênçãos do alto foram derramadas em sua vida. No período dos reis que governava a história, queridos, temos a história de um rei que sofreu ameaças de outro poderoso rei, o rei da Assíria, chamado Senaqueribe, homem blasfemo, que exigia a rendição de Ezequias sob pena de destruir a sua terra. O seu exército de 185 mil soldados já havia cercado Judá. Observe o que nos diz o texto de Isaías 37:14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Ezequias, queridos irmãos, tinha tudo para se render. Se olhasse para os lados e observasse o poderio militar que cercou a sua cidade, era o suficiente para se render. Mas diz a Bíblia que ele olhou para o alto, de onde nos vem o socorro, pediu o favor divino. Ezequias sabia que se ele olhasse para a terra, viria 185 mil soldados bem armados, mas se olhasse para o céu, viria um exército, a glória de Deus, o real socorro. Ele sabia que a vitória não vinha da terra, mas vinha do céu. E foi o que aconteceu depois da oração do profeta Isaías. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Isaías 37:36. Não precisou de milhares de anjos, mas um só. Saiba que Davi falou que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Salmo 34, 7-9. Os anjos acampam ao redor. Possivelmente Davi escreveu estas palavras
Talvez, querido, tivesse em mente a ocasião em que Jacó contemplou os anjos do Senhor que estavam ao seu redor em Maanaim, onde ele declarou: este é o acampamento de Deus. Gênesis 32. E Maanaim significa em hebraico acampamento duplo. Milagres podem ocorrer em nossa vida, em nossa casa, uma vez que o Deus que servimos é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Amém. Vamos orar. Eterno e glorioso Deus, porque o autor do livro aos Hebreus disse que o Senhor é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Ele não fala só sobre o seu modo de operar em nosso favor, mas sobretudo quem é Jesus Cristo. É o Salvador do mundo, eterno, imortal. Prazerosamente somos seus servos e cumpra-nos bendizer-te todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Que Deus abençoe ricamente o seu lar, sua vida, e até o nosso próximo encontro, se Deus nos conceder essa graça. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver Que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que ter coração, goze a paz que o Senhor pode dar.
Deus